dia. Só levante a mão quem esteve no culto da manhã. Amém. Abra comigo o Santo Livro na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Dorme não, hein? Capítulo 12. Muito bom poder estar com vocês novamente. Estou me recuperando bem pela graça de Deus. Espero voltar mais vezes para estar com vocês. Segundo aos Coríntios 12, verso 1, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nesto, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deixa aberto no 12, não fecha os olhos só para uma pequena oração. Pai, como fizeste essa manhã, Senhor, glorifica teu nome, Senhor, através da exposição da sua mensagem, que ela possa ser acompanhada do poder do Espírito Santo, não só retórica, não só transmissão de informação, mas demonstração do poder e do Espírito Santo, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui. Como cristãos, nós não estamos imunes ao sofrimento, nem às humilhações dessa vida. Tudo isso já foi previsto na palavra de Deus. O fato de sermos cristãos, conversão, não nos isenta de sofrimento, de tribulação e de humilhação. Entretanto, depois de algum tempo lidando com certas áreas de nossa vida, depois de um determinado tempo, enfrentando algumas frentes de batalha, algumas crises, depois de alguns anos, sem obter respostas, nós somos levados ao desânimo. Entendeu? O sofrimento, a luta não é novidade, mas depois de algum tempo, lutando em determinadas áreas, todos nós queremos obter resposta, alívio, vitória sobre tais áreas. Mas parece que passado algum tempo, elas simplesmente não encontram solução. E nós somos levados ao abatimento, ao desânimo. Entretanto, eu quero dizer para você não desanimar. Este texto que eu li tem a resposta, porque algumas coisas em nossas vidas não encontram solução.
Vamos para o pano de fundo da carta. Paulo aqui está fazendo a sua defesa perante os coríntios contra os falsos apóstolos. Alguns falsos apóstolos haviam se infiltrado na igreja, arrogando para si o direito de serem apóstolos e apóstolos legítimos, enquanto que condenavam Paulo e diziam que Paulo é um falso apóstolo. O argumento que eles usavam é que Paulo não tinha as experiências que eles tiveram. Nós somos apóstolos e tivemos experiências místicas, transcendentais, por isso somos de fato apóstolos. Paulo vai fazer a sua defesa, vai dizer, então quer dizer que para ser apóstolo tem que ter experiência? Então vou contar. Paulo teve várias experiências místicas, transcendentais, que era comum na época. E Paulo vai contar que a maior delas, então para ser apóstolo tem que ter experiência? Vamos lá então. Paulo conta então, para fazer a sua defesa apostólica, que ele teve uma experiência extraordinária. A Bíblia diz que ele foi ao terceiro céu, e o outro termo é o paraíso. Terceiro céu é a alusão do trono de Deus. O primeiro céu é a atmosfera, o segundo, o interestelar, o espaço, e o terceiro céu onde está o trono de Deus. Paulo foi nas dependências de Deus. Paulo esteve no céu, não só no céu, quando ele usa o termo paraíso, que dá a ideia do Éden, ele teve nos corredores, nos aposentos, ali onde Deus dispensa a sua glória. E o que Paulo viu, a experiência foi tão grandiosa, que ele diz que viu coisas inefáveis. A palavra inefável significa aquilo que não pode ser dito, explicado por palavras. A ideia não é que Deus falou, Paulo, não fale. A ideia é que foi tão grandioso, que mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria comunicar o que ele viu. E ao relatar essa experiência, essas visões, na sua defesa contra os falsos apóstolos, nós aprenderemos algo sobre o sofrimento e a humilhação, ou no plural, sofrimentos e as humilhações. Vamos começar a partir do verso 7, que o tempo não vai permitir fazer a exposição toda. 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O que Paulo quer dizer com isso? Foi-me posto um espinho na carne. O que Paulo quer dizer com essa metáfora, com essa linguagem? Ele disse que, por causa das revelações do que ele viu, ele foi submetido a algo muito doloroso. Ele foi submetido a um sofrimento muito grande. E ele retrata isso como um espinho, uma estaca sendo cravada, atravessando a carne, o corpo dele. A palavra espinho, a palavra no grego para espinho, tem alguns sentidos. Ela era usada para se referir à ponta de um anzol, ou para se referir a uma lasca de madeira. Às vezes era usado para referir espinho mesmo, um espinho qualquer. E às vezes era usada para se referir a uma estaca, um pedaço de madeira pontiagudo, que era usado para atravessar corpos humanos. E algumas literaturas antigas usam essa palavra para estaca, aquele que era condenado a morrer por empalamento. Ele era atravessado por uma estaca de madeira. E isso dá a ideia do que? Um espinho na carne, uma estaca que atravessava. Quando você fica aqui com uma farpa debaixo da unha, ou qualquer madeira que te crava, traz o que? Inflamação, pus e dor. Paulo com isso estava querendo dizer que ele estava sendo submetido a algo muito doloroso, que causava muito sofrimento,
quer remeter à dor e ao sofrimento. Esta era a situação de Paulo, um homem que vivia constantemente debaixo de dor e sofrimento. Agora, o que poderia ser esse espinho? Esse espinho. Ao longo da história da igreja, muitas interpretações surgiram. Calvino, por exemplo, dizia que esse espinho na carne era problemas espirituais. Paulo era constantemente atormentado por demônios, oprimido, perseguido, dioturnamente por hostes satânicas. Lutero já dizia que era uma perseguição física, eram os seus inimigos, os romanos, os judeus, estavam o tempo todo flagelando Paulo. Outros dizem que eram problemas físicos, enfermidades, a malária que era comum na época, ou problema de visão, quando ele escreve aos Gálatas, veja com que grandes letras eu vos escrevo. E alguns dizem que eram problemas morais. Paulo sofria com pecados que ele não vencia, e que ele sempre lutava. Talvez, essas são as possibilidades mais prováveis. O que era esse espinho, esse tormento que Paulo sofria? Aqui nós aprendemos 3 coisas. Primeiro, o fato do espinho não ser necessariamente definido, e ter margem para essas pelo menos 4 interpretações, significa o quê? Primeiro, não há crente que não sofra. Não existe crente que não sofra. De certo modo, todos nós temos uma espécie de espinho, uma dificuldade. Todos nós somos submetidos a uma dor, talvez seja em campo moral, ou espiritual, ou físico, ou emocional. Não há crente que não sofra. Não há crente que não lute ferrenhamente em alguma área da vida. Não há crente que não tenha uma pedra no sapato, algo que fustiga ao longo dos anos. Jesus foi claro em João 16:32, no mundo tereis aflições. Não há crente que não sofra. Talvez o seu não seja moral, seja físico, e o seu não seja físico, mas espiritual. Talvez você seja no campo da família, talvez no campo do ministério. Segunda coisa que aprendemos aqui: Deus é quem provoca o sofrimento. O texto diz, foi-me posto. O grego da ideia, foi Deus quem provocou, Deus quem permitiu, Deus quem fundamentou que esse espinho fosse colocado. É Deus quem provoca o sofrimento, meu irmão. Você está enganado com essa teologia triunfalista, que Deus é só bênção, bênção. Não, Gênesis 22 diz, e pôs Deus Abraão à prova. Foi Deus quem provou Abraão. É Deus muitas vezes que provoca. É Deus que permite. Você não crê na soberania, na supremacia de Deus? Tudo está debaixo do seu controle, e essas coisas que nos ocorrem, muitas vezes não são só permissão de Deus, como Deus mesmo é quem provoca. Terceira coisa que aprendemos aqui, um instrumento de Deus para o sofrimento. A Bíblia diz, foi-me posto um espinho, a saber, para o mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro no grego é angelos, da onde vem a palavra anjo. Era o anjo do diabo, um anjo de Satanás, um anjo caído. A ideia aqui, meu irmão, pode parecer estranho, é que Deus pegou a estaca, pegou o aguilhão, deu na mão de um demônio e falou, vai lá e pá em Paulo, fustiga Paulo. É a ideia aqui de Jó capítulo 1. Não tem irmãos, a igreja evangélica hoje, ela crê na soberania do diabo. Eu nunca vi um diabo tão poderoso igual da igreja moderna. Jó capítulo 1 diz o quê? Que o diabo vai até Deus acusar Jó, e Deus diz, toca
pode tocar em tudo que é dele, mas, ó vírgula, não lhe tira a vida. Você vai até um limite, você vai em meu nome, você vai amando o meu, e você vai limitado pela minha soberania. É a ideia que um instrumento de Deus era, no caso de Paulo, um demônio que ele permitiu que assolasse, fustigasse Paulo. Deus permite às vezes, irmãos. Lutero dizia: até o diabo é diabo de Deus. Você acha que diabo e Deus fica numa queda de braço, e Deus suando para ganhar? Nossa, lembra do rock do Falcão? E ganha. Que isso, querido? O diabo está na categoria de coisas criadas, ele é uma criatura. A Bíblia diz que quando Deus for o esmagar, esmagará com sopro, o hálito, bafo da sua boca. Segunda coisa que eu aprendo aqui: o espinho não só causava dor, nem sofrimento, também causava humilhação. O texto diz: o mensageiro do diabo para me esbofetear. A palavra esbofetear aqui no grego não é aquele soco, o soco para machucar, é o tapa com as costas da mão, é só para humilhar. É aquele mesmo que Jesus tomou no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás. É o mesmo tapa que Paulo tomou quando ofendeu o sumo sacerdote Ananias. O tapa não tem a função de ferir, tem a função só de humilhar. A situação que Paulo passava, que não é definida aqui, nós temos interpretações, não só causava dor e sofrimento, como humilhava Paulo muito, envergonhava Paulo muito. Talvez vocês, meus irmãos, que entraram aqui, estão na mesma semelhança de Paulo. Vocês passam situações, talvez é com o marido, que te causa muito sofrimento, mas que é a vergonha da sua família. Talvez é uma deficiência física que não só te causa dor, mas muito constrangimento, te humilha. Talvez é um problema de campo moral que todas as vezes que você cai, você não tem coragem de pegar na Bíblia, de tão envergonhado que você fica. Todos nós temos uma espécie de espinho, de uma área que nos causa dor, sofrimento e nos envergonha, uma área que simplesmente nós não conseguimos lidar, uma área que vem ao longo dos anos e ela insiste e nos fustiga e nos humilha. Agora, uma coisa interessante que você tem que aprender: o sofrimento aqui, a humilhação, era providência divina. Era providência divina. O quê? O espinho em Paulo era providência. Se não, vejamos no verso 7, e para que não me esbofeteasse, para que não me ensoberbecesse, a palavra ensoberbecesse, e a última palavra do 7, para que não me exalte. Ensoberbecer e exalte no grego é a mesma palavra, quer dizer hiper, que significa além de, mais que e acima de. As revelações que Paulo recebeu poderiam prejudicá-lo, e poderiam tirá-lo do caminho, e poderiam levá-lo a pecar contra Deus, e cometer o pior dos pecados, a soberba. Então veja só, o espinho foi colocado para que Paulo não fosse além de, não pensasse que era mais que, e que não achasse que está acima de. O espinho foi a providência divina para que Paulo não se ensoberbecesse, não se exaltasse, não pensasse que era mais do que era e fosse além do que podia. Era a providência divina.
Deus sabe também que nós temos um potencial para soberba. Nós também fomos agraciados com dons, com talentos. A própria conversão é uma revelação divina a nós. E Deus sabe que temos a tendência de nos inclinarmos para nos desviar dele, para nós andarmos em pedras afogueadas e acharmos que somos alguma coisa. Então, muitas vezes, essas situações, meu irmão, não vêm para te humilhar como um fim em si mesmo e trazer sofrimento por sofrimento. Elas têm uma função, é a providência divina para te manter humilde, quebrantado, dependente de Deus, para que a sua fé não se apoie na sua performance, nos seus talentos, mas em Deus. O espinho vinha da parte de Deus para manter Paulo humilde, para santificar Paulo, para tornar Paulo dependente de Deus e a sua fé ativa. Agora você entende, você sabe que na matemática de Deus é diferente. O que parece ruim é bom, o que parece bom é ruim. Comece a entender agora, você vai ter uma visão diferente do sofrimento a partir de hoje. Muitas vezes ele é providência. E qual a nossa atitude diante do sofrimento? Qual é a sua atitude diante do sofrimento, da humilhação, diante do espinho? Verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O que Paulo fez? Em razão de tanta dor, imagina uma estaca atravessando. E detalhe, sabe quanto tempo esse espinho estava cravado? Há 14 anos. Se é perseguição, sendo perseguido pelos homens. Se é problema moral, batalhando contra esse pecado. Se são demônios, se é físico, 14 anos vivendo debaixo de dor. 14 anos tomando tapa com as costas da mão. E claro, a atitude dele é óbvia. Pediu para Deus tirar. 3 vezes pediu. Paulo pediu alívio, ele pediu para que Deus eliminasse aquilo dele. A sua atitude para com o sofrimento é a mesma. Você ora: Senhor, até quando eu vou ser humilhado desse jeito? Até quando eu vou conviver com essa dor? Simplesmente não passa. É um martírio, é uma coisa agonizante com esse casamento, com esses filhos, com esse problema físico, não sei. E é claro, você ora pedindo a conversão daquele filho, ora pedindo a conversão daquele marido, a restauração daquele lar, ora dizendo: meu Deus, essa debilidade ministerial. A pior coisa para o ministro é se deparar com as suas debilidades e dizer: Senhor, como é que eu posso tocar a obra com essa debilidade? Senhor, me responde. Pecados, quem aqui já orou meses e meses por determinados pecados que queria tanto vencer, ter domínio? Você ora. E aqui é uma alusão ao Getsêmani. Jesus orou 3 vezes: passa de mim esse cálice. E Paulo orou 3 vezes: Senhor, tira esse espinho. Daqui aprendemos 3 coisas também. Primeiro, devemos orar pelos nossos sofrimentos. Devemos orar quando estamos em situação de humilhação. É bíblico orar. Não tem problema você orar: Deus, tira o espinho, traz solução, Senhor. Segundo, nem sempre Deus responde na primeira vez. Se Paulo orou 3 vezes, é porque não foi respondido na primeira. Nem sempre Deus vai te responder de imediato. Nem sempre Deus vai te responder na primeira semana, no primeiro mês. Serão necessárias mais semanas, perseverança. Terceiro, muitas vezes Deus não vai responder. Deus não vai remover. Aqui, Deus não tirou o espinho de Paulo. Deus não respondeu a sua oração. Agora, ele continuou com o espinho, continuou com o sofrimento. Mas qual a solução de Deus para o sofrimento?
Como Deus iria ajudar Paulo? Lembrando que a mensagem aqui é para consolar, irmão. Eu não estou aqui com o aguilhão na mão e não. Eu estou aqui para fazer o que o texto sugere, consolar. Qual a solução de Deus? Vamos ver o verso 9. O verso 9 diz assim: então ele me disse, Deus, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aí. Mas sabe o que Deus faz? Tanto de um jeito ou de outro, Ele vai nos ajudar. Deus pode trazer alívio do sofrimento, retirando o espinho. Mas mesmo que Ele não retire, Ele vai nos ajudar. Ele vai trazer a solução. Como? A minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho, mas vou conferir graça para você suportar o espinho. Vou te dar recursos, vou te dar poder, vou te dar sabedoria para você lidar com este mal. É isso que ele está dizendo. Graça, recursos, poder, minha presença, vou te manter próximo de mim. Aqui nós aprendemos 3 coisas também. Quais são? Primeiro, às vezes, Deus tira o espinho, Deus remove o espinho. Pode orar, meu irmão. Existem casos que depois de um tempo orando, Deus remove. Eu já vi Deus fazer milagres. Deus curar pessoas, Deus restaurar casamentos, Deus dar vitória contra pecados horrorosos. Muitas vezes Deus tira o espinho. Segundo, outras vezes Ele remove o espinho, mas depois de muito tempo. Muito tempo. Você já viu esses irmãos que há 10 anos na igreja orando por determinada área e só depois de 10, 12, 15 o marido vem à fé? A enfermidade, graças a Deus, encontra cura. Às vezes Deus responde depois de muito tempo. Terceiro, outras vezes, Ele jamais vai remover o espinho. Ele jamais vai tirar, a dor vai continuar. O tapa com as costas da mão. Mas uma coisa você tem que entender, independente qual caso seja o seu, em todos eles, Deus vai conferir graça a você, suporte a você. Ele não te deixará com esse espinho, sofrendo e sendo humilhado sozinho. Ele vai conferir recursos, Ele não vai desamparar você. Dá para dar um amém de pentecostal? Amém. Ele vai conferir graça, meu irmão. A ideia é como se estivesse com um problema no joelho. Eu peço para ele já viu esse tipo de um projétil, uma bala, e chega lá, o médico, não tem jeito de remover, vai ter que ficar aí, se tirar, você perde a perna. Mas vem uma vez por mês, eu tenho uma injeção que vai trazer alívio, você vai poder andar normal. Então, imagina que a perna comprometida, dor, mas a gente só sofre dor quem anda assim passa o quê? Vergonha, né? Olha que humilhação, dor e vergonha. Vem aqui daqui um mês, passa a dor e você passa a andar normal. Passa um mês e volta a dor, corre lá no médico, dor e vergonha. Deus está dizendo isso, eu posso não tirar a projétil, a bala atravessada, vai ficar aí lembrando quem você é, lembrando quem sou eu, da sua dependência, mas todas as vezes que doer, vem a mim, eu tenho essa injeção, eu tenho esse remédio, essa graça, para você conviver com isso. Agora vamos saber a razão do sofrimento. Por que Deus permite isso com os seus filhos? Olha que coisa linda, verso 9, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para você entender, porque o poder se aperfeiçoa no espinho.
com o espinho, com o sofrimento, com a vergonha. Essa é a razão. O espinho diz que é providencial. Ele diz: eu não vou tirar, Paulo, porque eu tenho propósitos grandes para você. Como assim? Eu quero elevar sua estatura espiritual, eu quero trazer a você maturidade, eu quero trazer você nobreza. O meu poder se aperfeiçoa. O que é isso? O desenvolvimento espiritual se dá em nossas vidas com mais força na tribulação. O progresso espiritual se dá em nós com mais força na vergonha. Isso é tremendo. Ou seja, o meu poder. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido. Homem, foi bom ter sido afligido. Foi-me bom ter recebido o espinho. Para quê? Para que aprendesse os seus estatutos. Olha o poder se aperfeiçoar na fraqueza. Olha que coisa tremenda. O que Paulo está dizendo é: meu poder se revela nos fracos, através dos fracos. 1 Coríntios 1, 27, 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Isso é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. E o texto vai mais longe ainda, ó. A minha graça te basta, o verso 9, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas. Por que ele vai se gloriar nas fraquezas? Não tem lógica. O Paulo era masoquista. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa palavra repouso, Erival, ela é repetida lá em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora vamos para o 14, João 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou. Para que o poder repouse, habitou. Essa ideia de habitou, de João 1,14, ela vem lá de Êxodo 25, tabernáculo. O que é o tabernáculo? Deus se manifestou entre o povo através de uma tenda móvel. Deus, ele passou a habitar, ele conviveu, e a glória dele, a Shekinah, pousava sobre o arraial através do tabernáculo. Essa tenda se transformou em carne no Novo Testamento, com a encarnação de Jesus. Jesus é uma tenda, e a Bíblia diz: e vimos a sua glória como glória no unigênito do Pai. E a glória que pousava sobre o tabernáculo no antigo, agora pousa sobre Cristo no novo. Essa palavra é repetida a terceira vez aqui. E ele está querendo dizer que através do sofrimento, a mesma glória que pousou sobre o tabernáculo no Antigo Testamento e sobre Jesus no Novo, agora repousa sobre aqueles que estão debaixo de aflição e perseguição, para que sobre mim, através da tribulação, repouse a glória. Quem vai sair aqui doidinho para sofrer? Quem vai chegar lá na rua? Bate. Não, mas é com as costas da mão, vai. Só nas igrejas reformadas que o povo ri de sofrimento. Ou ri, tá gargalhada, porque é Bíblia pura. Nas outras igrejas não. Ai, pastor, estou sofrendo. Está amarrado em uma queima, quebra isso aí. Aqui não, está sofrendo, glória a Deus. Glória a Deus. Agora, vamos ver, estou encerrando, não fique nervoso e não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu acrescento 15 minutos. Já foi 2 irmãos que orou. Eu vou pregar até 12:30. Agora vamos ver a nossa visão para com o sofrimento. A nossa visão. Vamos ver. Crente bíblico, como é que vê o sofrimento? Crente bíblico, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, ou melhor, no espinho, na injúria, no tapa com costa da mão, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por saber
que na fraqueza a glória de Deus repousava sobre ele, Paulo. Então a visão que ele tinha do espinho, do sofrimento, da humilhação muda. Agora ele consegue se gloriar, sentir prazer. O que é isso? Agora eu compreenderei, aceitarei e até me alegrarei com o sofrimento, porque eu sei, a finalidade dele é fazer com que eu evolua espiritualmente. Por isso agora você vai entender Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de alegria ao passardes por várias provações. Por quê? Porque a Shekinah vai parar lá em cima. Esse povo não gosta de Shekinah, aqui é a Shekinah. Nossa visão do sofrimento muda, irmão. Eu não estou dizendo que não é difícil você chegar na maternidade e ver um bebê com deficiência. Eu não estou falando que não é difícil passar um acidente automobilístico e ter traumas gravíssimos. Eu não estou falando que não é, mas o crente tem uma mentalidade tão elevada, que mesmo ali na dor ele vai dizer: Deus deu, Deus tirou, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Conclusão, terminando, a conclusão é que o sofrimento não é tão ruim como pensamos. O verso 10 é a última frase: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha a lógica de Deus. Ao contrário do mundo, que nos leva a pensar que quando somos humilhados, abatidos, envergonhados, nessa hora que somos fracos. Não, o mundo diz que o forte é o que está por cima, é o que vence tudo, é o saudável, o bonito, o rico. Aqui não, Deus está dizendo, é nessa hora que as nossas forças se esgotam, estamos com a boca no pó, sem auxílio humano, fracos fisicamente. Paulo está dizendo, é nessa hora que de fato você é forte, é nessa hora que o poder de Deus está tinindo em você, é nessa hora que você é forte. Então o sofrimento não é tão ruim, é nessa hora que você se torna dependente de Deus, mais humilde e cheio de fé. Estava conversando com o Arival, dos problemas, das coisas, das dificuldades. De manhã vem a palavra de Josué: bota tua cara nesse Jordão e vai. Só que mesmo com o Jordão ele sabe, é como se o Jordão abrisse o caminho, mas o caminho estivesse cheio de gente, com o aguilhão. Então uma palavra se une com a outra dizendo: é providência, aguenta aí, porque um homem é o que está além do Jordão, para atravessar e entrar na Canaã, precisa ser outro homem, e o instrumento vai ser o aguilhão dos outros homens, dos demônios, do físico, para que quando você cruze a terra, esteja lá um homem aperfeiçoado, esteja um homem com a glória de Deus sobre ele, um homem maduro. É isso que Deus quer fazer conosco, quer fazer com você. Aguenta firme. Quando estiver doendo, Senhor, a graça. Quando estiver muito humilhante, a graça. A graça. E depois de 14 anos, não vai ser mais o Paulo empolgado, soberbo, não. Vai ser um Paulo humilde, cheio da misericórdia divina em sua vida. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Fecha os olhos. Oh Deus Santo, obrigado, Senhor. Mesmo no meio da dor, da humilhação, mesmo no meio, Senhor, dessa cisterna, cova que caímos, o Senhor consegue mostrar sua providência, seu cuidado, seu amor. Tem muitos aqui com uma estaca cravada em sua carne, há 1, 2, 10, 15 anos, sendo humilhados e sofrendo muito. Confere graça a esses irmãos, para suportarem, e mostra o lado benéfico desse espinho, é fazer esse homem, essa mulher, grandes homens e mulheres diante de ti, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.